Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a quinta parte do vídeo, né? Fala sobre Davi. Davi foi ungido a rei em Israel, né? Em Israel. Essa é a quinta parte do vídeo, né? Vamos lá. Capítulo 16, versículo 22. Perante mim é uma expressão alusiva à prestação de serviço ao rei. 1 Reis, capítulo 10, versículo 8. Então, perante mim é uma expressão alusiva à prestação de serviço ao rei. Então, essa palavra não era à toa, né? Essa palavra tinha um significado, né? Naquela época. Então, no capítulo 16, versículo 23, sobre o poder do Espírito Santo de Deus, Davi era capaz de afastar o espírito mal. Versículo 14. Com a sua música tranquilizante, né? Tranquilizante. 1 Samuel 18:10. O versículo sugere que um prolongado período de tempo, quer dizer, enquanto ele tocava, né? Era como se fosse aquela música fosse um tranquilizante para Saul, né? E durava um período de tempo, né? Um prolongado período de tempo, né? Então, nós vemos aqui no capítulo 17, versículo 1 ao 58, né? Ao 58, todo esse trecho revela o inegável direito de Davi de governar o povo de Deus, né? No pensamento do antigo Oriente Médio, vários elementos trabalhavam juntos para formar um ideal. Vários elementos trabalhavam juntos para formar um ideal de liderança real, né? Um desses elementos era o conceito de guerreiro-herói, né? Uma pessoa que fazia um ato heróico, né? Um ato que chamava a atenção de todo o povo, de toda a cidade, e até mesmo da nação, do país. Foi o caso de Davi, quando ele derrotou o gigante Golias, né? Ali demonstrava que ele tinha o poder de liderar, o poder de exercer tal função, né? A qual ele exerceu de rei de Israel. Então, aquilo era um sinal, como se fosse um sinal de Deus, né? Um desses elementos era o conceito de guerreiro-herói. Esse capítulo mostra duas cenas contrastantes, né? Saul acuado em sua tenda com uma pilha inútil de armaduras e armas, e Davi em sua destemida marcha para a guerra, né? Quer dizer, enquanto Saul estava lá acuado, Davi estava marchando para a guerra, né? É um valente. Apenas com sua funda, mas cheio do poder de Deus, mais cheio do poder do Deus vivo, né? Há duas batalhas nesse episódio, né? Há duas batalhas nesse episódio. Uma batalha pública no campo e uma batalha particular na tenda do rei, né? Uma batalha particular na tenda do rei. Então quer dizer que aqui existia duas batalhas, uma pública no campo e uma batalha particular na tenda do rei. Capítulo 17 é o versículo 1, que nós já estamos no capítulo 17, né? De 1 Samuel. Socó estava localizada a cerca de 24 quilômetros ao oeste de Belém. Azeca, né? A cerca de 2 quilômetros a noroeste de Socó. Os exércitos dos filisteus e dos israelitas estavam reunidos no Vale do Carvalho, no Vale
do Carvalho, cerca de 22 quilômetros ao oeste de Belém, a cidade natal de Davi. Quer dizer que não estava muito longe da cidade de Davi, estava perto. Os filisteus estavam acampados entre Socó e Azeca, em uma montanha, versículo 3, ao sul do vale. Azeca, estrategicamente localizada em uma montanha, era uma fortaleza dentre várias. Né? Quer dizer que tinha outras fortalezas lá. Construída ao longo da fronteira ao oeste de Judá, para guardar as principais estradas de entrada da região. Socó era uma das cidades posteriormente fortificadas por Roboão, segundo a Crônicas 11:7. A descrição que está em Judá alerta para o fato de que os filisteus estavam invadindo a terra de Judá. A descrição que está em Judá alerta para o fato de que os filisteus estavam invadindo as terras de Judá. Então quer dizer que os filisteus já estavam em Judá, invadindo as terras ali de Judá. No capítulo 17, ao versículo 22 ao 3, o Vale do Carvalho é um vale que se estende do leste ao oeste. O Vale do Carvalho, ele vai de um lado para o outro, do leste ao oeste, partindo da montanha de Judá em direção às terras baixas dos filisteus. O vale teria sido adequado para as carruagens dos filisteus. Não fosse por um desfiladeiro íngreme que se estendia até a metade do vale. Quer dizer que ele tinha sido adequado para as carruagens dos filisteus. O vale teria sido adequado. Quer dizer que os filisteus já estavam trabalhando ali para tomar posse daquela terra. Não fosse por um desfiladeiro íngreme que se estendia até a metade do vale. O carro de guerra dos filisteus tinha acessório de ferro, e era a mais avançada arma de guerra da época. Quer dizer que eles tinham uma das melhores armas de guerra da época. Provavelmente o desfiladeiro dificultava o deslocamento do exército filisteu. Que provocava logo atraso, para o início da batalha, versículo 16, para o início da batalha. Então vamos aqui, capítulo 17, versículo 4. Um homem guerreiro, a expressão em hebraico é literalmente um homem que vai entre os exemplificados, um guerreiro que vai lutar em um único combate, como substituto do exército inteiro. Quer dizer que ele estava assumindo ali a função como se fosse do exército inteiro, Ou seja, uma espécie de duelo. O seu oponente precisava ser tão forte como ele, A pessoa mais adequada para assumir esse papel no exército de Israel seria Saul, quando foi escolhido como rei. Quer dizer que esse papel era para Saul, enquanto esse ele estava com medo, morrendo de medo. Saul
destacou-se no meio de todos, porque era muito mais alto que seus compatriotas, né? Era mais alto do que os seus compatriotas, né? 1 Samuel capítulo 9 e versículo 2. Saul, porém, não tomou nenhuma iniciativa para se opor ao soberbo filisteu, cujo nome era Golias, de Gate, né? Da altura de 6 covados e de 1 palmo. Um covado equivalia a cerca de 45 centímetros, e 1 palmo a cerca de 23 centímetros. Por isso, Golias, cujo nome podia significar o notável média, perto de 2,90 m. Então, Golias tinha 2,90 m. 2,90 m. Era muito alto, né? Hoje em dia não tem ninguém essa altura, né? Era um gigante, porque hoje a pessoa mais alta que tem, ela chega a 2 metros, né? 2 metros. E aqui do Golias tinha 2,90 m. Era muito alto, né? Amém. Próximo vídeo irei falar mais.